Hoje à noite, continuando nesse fluir maravilhoso do Senhor, Deus tem falado tanto conosco, né, gente? Tem ouvido a voz do Senhor, hein? Pois é. E Ele vai continuar falando, né? Então, eu queria convidar o pastor Nefe para vir aqui à frente. Um homem de Deus, líder dos Homens de Coragem do Centro-Oeste, pastor, gente da melhor qualidade, esposo da Marlene. Queria orar por você, meu irmão. Senhor Deus e Pai, abençoe o Nefe em nome de Jesus. Eu invoco sobre ele a tua bênção, Pai. Ó Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, fala conosco, Pai. O Senhor está falando de uma forma tão linda durante esses dias. Continua falando conosco e usa o teu servo agora. Para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Graça e paz. Obrigado, pastor Marcelo. O pastor Marcelo falou sobre a melhor arena de Minas ou do Brasil? Da América Latina. E eu espero um dia ainda ouvir o pastor Marcelo aqui falando do maior de Minas. Não vai falar. O microfone vai voltar para minha mão, Muito bem. Minha saudação e o meu desejo a todos vocês. Palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4:7. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração, o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vocês ficaram sentados durante o louvor todo, né? Então, fiquem em pé um pouquinho aí, só para a leitura de 2 versículos. Gênesis, capítulo 2, verso 15, e Gênesis 3, 9. Gênesis 2, 15... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Quem tem a versão atualizada, leia comigo 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. E perguntou o quê? Todos perguntou o quê? Para todos responderem? Muito bem, obrigado. Podem sentar. Recebi há alguns dias um texto do pastor Marcelo anunciando o tema que eu deveria abordar nessa mensagem. Curando a ausência masculina. Gênesis 3:9. Onde estás? E nos últimos congressos eu venho como ouvinte e para esse congresso vim com a responsabilidade de compartilhar a palavra, fez para mim um congresso diferenciado. Buscar compreender o tema da ausência masculina é um desafio grande, mas eu creio que ele já foi abordado aqui. Mas aí eu fui revisar a minha história, o meu coração, para saber se a minha presença, né, na vida da minha família, na vida da igreja, do ministério que eu desenvolvo, ela era real. E eu posso olhar para trás hoje na minha história e me sentir realizado por ter encontrado a Marlene. Eu sou mineiro de Minas Gerais, casei com uma brasiliense. Agradecer aqui a companhia da Marlene. A Marlene faz as viagens pelo Desperta Débora e eu vou como guarda-costa, né? Aproveito e passo a mensagem dos Homens de Coragem. Agradecer aí aos irmãos também que fazem referência
a semeadura que fizemos, especialmente no Nordeste, né, Delmiro? O reconhecimento e tenho a responsabilidade de levar os homens de coragem para o Centro-Oeste. Temos, graças a Deus, alguns grupos e outros tantos desafios, outros grupos para recuperar. E na minha caminhada, eu lembro da história da conversão dos meus pais. Eu sou de uma família de 10 irmãos, 5 homens, 5 mulheres. Sou o terceiro mais novo. E quando eu nasci, meus pais já eram convertidos. E a história que eu soube é que um missionário americano veio evangelizar lá na década de 40 em Minas Gerais e, por acaso, ele parou lá em Bom Sucesso, depois de Patos de Minas. E eu tive, então, esse privilégio de receber a mensagem do Evangelho através da vida dos meus pais. Minha mãe só sabia assinar um nome, meu pai tinha a 4ª série, e mesmo assim eles compartilharam essa mensagem transformadora. Na minha adolescência eu tive um pouquinho distante da igreja, mas sempre com o temor ao Senhor em dia, porque eu não me sentia bem, né, naquele ritmo. E no dia 27 de março de 1979, eu fiz a minha profissão de fé na primeira igreja presbiteriana de Ceilândia. Tempos depois, eu senti o desejo de, terminando o ensino médio, de me preparar melhor para cooperar com a igreja na evangelização. Fiz a Faculdade Teológica Batista de Brasília e, em 95, então, eu fui ordenado ao pastorado. De lá para cá, cuidei de algumas igrejas, mas também me especializei na recuperação de dependentes químicos. Então, agora, 1º de maio, ontem, né, fez 21 anos que eu trabalho com uma comunidade terapêutica lá em Brasília e região. No Desperta Débora, minha esposa foi uma das iniciantes do movimento, há 31 anos atrás, é isso? E com os homens de coragem também fazendo essa caminhada desde o início. Muito bom estar acompanhado aqui do nosso irmão Romilson e da Marta, que são nossos vizinhos de Brasília e que também caminham com as Déboras e os homens de coragem. E para essa reflexão dessa noite, curando a ausência da presença masculina, ou curando a ausência masculina na vida da família, na vida da igreja, e compreendendo esse tema em termos sociais, nós percebemos que o desafio para os homens de coragem duplica, né? Fica bastante relevante, percebendo que a vocação e o trabalho e a atuação do homem passa pela compreensão e pela resposta que nós estamos tentando dar à ausência masculina, especialmente no contexto da família. Eu me lembrei que, alguns anos atrás, eu li um livro do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Quem é aqui que já leu O Silêncio de Adão? Alguns já leram. Na versão que eu consultei era de 2006, mas eu acredito que esse livro é um pouco mais antigo. Ele vai descrever e explicar um pouquinho esse texto de Gênesis 3:9, quando, naquele contexto ali do Éden, Adão se omitiu, ele vai então mencionar o fato e perguntar, fazendo a mesma pergunta que Deus fez, onde estava Adão quando Eva passou por aquela dificuldade? Né, ele negligenciou, ele mesmo antes da queda, ou nesse contexto aí da queda, ele não se atentou para a prescrição divina dos cuidados com a família. Eu casei em 88 e naquele tempo eu e minha esposa acompanhamos algumas apresentações da Escola de Música M do Palavra da Vida, e
uma das apresentações de um musical, uma parte me chamou a atenção e até hoje eu não esqueci, que dizia o seguinte, que o papel de um pai é entregue a um amador. Mesmo assim, ele não pode se desculpar por não desenvolver bem o seu papel. Então, é bem interessante nós olharmos para o contexto de hoje e percebermos que o chamado de Deus se torna mais relevante para o desenvolvimento da nossa masculinidade. Eu estou revendo esse livro do Richard Phillips, Homens de Verdade. E esse livro faz a apresentação do mandato de Deus para o homem. Primeiro capítulo, a primeira metade do livro, melhor dizendo, ele fala compreendendo o mandato de Deus para o homem. E na segunda parte ele fala do mandato de Deus, a prática do mandato de Deus na vida do homem no aspecto do casamento e do trabalho. Nessa primeira perspectiva, ele fala o seguinte, a natureza do homem redimido ou natureza selvagem, qual é que está potencializado? Nunca desculpe, diz a cultura. Pode parecer uma ótima fala na teoria, mas na prática pode aliar-se à natureza pecaminosa de um homem para torná-lo autoritário e arbitrário. Então, se nós formos dar vazão à visão do homem, à visão da masculinidade, pelo poder autoritário que isso pode conduzir, nós desprezamos, então, os valores do Evangelho. Nós não admitimos, assim, que o encontro com Cristo gera um novo homem, uma nova maneira de olhar para si mesmo, uma nova maneira de olhar para sua esposa, uma nova maneira de educar os seus filhos. Aqui, um dos itens, quando ele está falando sobre o cultivar, de Gênesis 2,15, ele apresenta a seguinte perspectiva. Fomos ensinados que as mulheres são as principais nutridoras, enquanto os homens devem ser fortes e silenciosos. Mas a Bíblia chama os homens a serem cultivadores. E isso inclui ênfase significativa em cuidar do coração daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então, quando Gênesis 2,15 fala do cultivar e guardar, ele desenvolve a ideia de que o cultivar é cuidar da educação dos filhos. E quando destaca a questão do guardar, é prover e proteger. Cultivar, educação dos filhos. Guardar, prover e proteger. Quando eu estava lendo essa parte, eu destaquei a seguinte ideia. Chamado masculino no casamento. Lavrar e nutrir o coração dos filhos. Poucas coisas são mais prejudiciais a uma criança do que o afastamento emocional do pai. O que foi mencionado já no nosso congresso, e é uma abordagem que o filme Corajosos faz, que a população carcerária, na sua maioria, esmagadora maioria, homens, retrata a triste realidade da ausência paterna na história desses homens. Isso deve gerar uma reflexão para nós, mas não só isso, deve nos desafiar e nos conduzir para uma preparação melhor para receber aqueles que estão chegando nas nossas igrejas, aqueles que estão chegando no movimento Homens de Coragem, e saber se esses homens já passaram pelo processo de conversão verdadeira e se no papel que eles estão cumprindo no seio da família e na igreja e também no exercício da sua profissão na sociedade, se corresponde a esse chamado, e esse mandato bíblico e ao chamado para o cultivar e o guardar.
Pessoas prejudicadas por falha na relação com seus pais precisam de cura, precisam de ser tratadas, de olhar para as perspectivas de uma nova vida embasada nos valores bíblicos, nos valores do Evangelho. Ainda como parte introdutória e olhando para o papel do homem e quais são os valores que estão sendo cultivados, estão sendo praticados, eu e Marlene ouvimos recentemente uma palestra do reverendo Adão Carlos Nascimento, mencionando, durante 1 hora, ele fez uma exposição da importância das diferenças para a construção da família. E aí, então, ele vai dizer que as diferenças no convívio conjugal, elas são essenciais e devem trazer ensinamento e devem revelar uma ferramenta na educação dos filhos e no convívio do casal, uma ferramenta de transformação e de fortalecimento do vínculo do casal. E eu estava olhando o livro Casamento Temporário, do John Piper, e na introdução há um destaque da pessoa que escreveu a introdução, citando uma frase de Ruth Bell Graham. Se 2 pessoas concordam em tudo, uma é desnecessária. Então é importante nós olharmos a perspectiva da caminhada masculina nesse contexto de família e compreendendo que as diferenças são extremamente benéficas e que aí não há espaço e não precisa, então, nenhum nem outro cultivar uma mentalidade ou um sentimento de superioridade ou de inferioridade. Ainda na minha juventude, preparando para casar, eu li um livro, Que Bom Se Ela Soubesse. É um livro para as meninas compreenderem os homens. E tem o outro, do outro lado, Que Bom Se Ele Soubesse. É uma descrição da personalidade feminina para que os homens aprendam a conviver saudavelmente, né, no contexto da família, dessas diferenças e cada um nas suas particularidades, nas suas peculiaridades, compreenderem o sentido da vida, o sentido do chamado, compreender e ter uma percepção, né, da missão que nós temos enquanto essa jornada temporária aqui na Terra. Então, é uma perspectiva interessante de nós olharmos para temperamento, para o jeito do homem e compreender que Deus tinha um propósito quando nos fez assim. Compreender que o nosso jeito de ser vai ser uma ferramenta de implementar o cuidado, a educação dos filhos, o cuidado da família e a nossa atuação no contexto da sociedade. Então, curar a ausência masculina é um desafio extraordinário. E ainda outros termos que podem ser usados, a questão da omissão paterna, a omissão masculina, e isso na sociedade é muito forte. Meu irmão caçula, ele é funcionário da Caixa Econômica há muitos anos, e uma época nós conversamos um assunto que eu achei interessante, a abordagem dele. Isso já tem mais de 15 anos. E naquela época já havia sido estabelecido um regulamento para a Caixa Econômica conceder financiamento habitacional somente no nome da mulher. Mas por que isso? Não, porque o homem ele desfaz rapidamente do seu imóvel por problema de vício, por disputas conjugais e etc. E a mulher, ela tem essa necessidade de se proteger, então dificilmente a mulher propõe a venda de uma casa ali financiada ou traz essa situação. E eu sempre observei muito isso
para poder conversar com os colegas de trabalho. Eu fui bancário muitos anos, né? Ganhei a minha vida como bancário, e ali a gente tinha a oportunidade de conversar com os colegas, conversar com pessoas na igreja e etc., quando eu pastoreava a igreja. Hoje, recebendo famílias das mais complicadas possível na comunidade terapêutica para a recuperação dos seus entes queridos, da dependência química, eu pude, então, observar isso e questionar as pessoas. Por que uma regra social vai tão ao extremo? Por conta da ausência, da omissão, da negligência, da covardia masculina. Então, nessa perspectiva, nós trabalhamos, então, homens de coragem como uma ferramenta para compartilhar o Evangelho de Cristo. Mas não só isso, para educar o povo de Deus, para nos educar e para contribuir com essa geração que está chegando e está desorientada. E aí, então, para dar continuidade a essa reflexão e tentar atender aqui ao tema proposto no contexto do nosso congresso, eu queria ainda olhar para 1 Crônicas, capítulo 12. Vamos ler aí alguns versículos. 1 Crônicas, capítulo 12. Pensando em estratégias para o desenvolvimento do nosso movimento. Amém? Ou não amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 12, queria que você acompanhasse aí. Inicialmente, versículos 1 e 2, diz assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram os irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Queria pedir aos irmãos que têm a versão atualizada a ler novamente o versículo 8. 1, 2, 3. Novamente, 1, 2, 3. Agora o versículo 14 eu vou continuar lendo. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército, o menor valia por quantos? E o maior por? 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi à fortaleza. Versículo 17. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de vossos pais o veja e o repreenda. Versículo 21. Estes já ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Eu fiz a soma aqui
do número de soldados que Davi formou no seu exército, 368 mil aproximadamente. E aí estava em formação o exército em que deu apoio a Davi para ele formar e reinar sobre Israel. Ainda continuando, versículo 32. Quem está ligado aí, diga amém. Amém. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Versículo 37. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120 mil. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Para terminar, os 2 versículos 39 e 40 diz assim: estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em... Irmãos, então esse esforço em olharmos para esses versículos aqui, nos apresenta algumas questões. Primeiro, trazendo algumas informações gerais aqui sobre o texto. Crônicas é parte da história de Israel, porque conta a história do povo no pós-exílico, e preparando aqui para a época da construção do Templo de Salomão, e a formação do reino de Davi, e a construção do templo, a preparação para a construção do Templo de Salomão. Gade, que está em destaque aqui, que eu vou pedir para vocês repetirem o versículo 8, falando que os caras eram bons, dizendo que eles eram bons e para estar num contexto de guerra, eles tinham cara de leões. E eles eram tão espertos e mais rápidos do que as gazelas sobre os montes. Isso mostra que os homens podem desenvolver as suas habilidades. Gade era o 7º filho de Jacó, filho de Zilpa, concubina de Lia. E teve uma profecia, quando Jacó estava para morrer, ele falou, os gaditas, eles serão perseguidos e atacados, mas o quê? Reagirão. Então, com os homens de coragem, nós estamos num tempo de reação, amém? Reação para cuidar melhor da nossa família, reação para viver mais e melhor o Evangelho, reação para caminharmos na nossa pátria amada Brasil, fazendo grande diferença. E na minha região, no contexto da Igreja Presbiteriana, eu tenho parte na liderança do trabalho dos homens. Lá eles trabalham com a UPH, União de Homens Presbiterianos, mas eu observo outros movimentos. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que participou de um dos eventos dos legendários lá no Centro-Oeste. E a gente sabe que Brasil afora as igrejas estão participando dessa mesma reação que nós estamos propondo também com os homens de coragem. Então, os gaditas são uma referência, e aqui fala da habilidade de um exército. E o Brasil precisa ou não precisa de um exército de homens de coragem? Demais. Então, nessa perspectiva, eu queria propor para você a seguinte questão. Primeiro, que aqui no versículo de número 1 e 2, fala sobre treinando habilidades. Vou repetir, que diz assim: são estes os que vieram a Davi a Ziclag,
quando o fugitivo de Saul, filho de Quis, eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam também a mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Então, veja só que a descrição das habilidades desses homens mostra que nós, homens, para curarmos a síndrome e o vácuo e a ausência e a atuação errada dos homens na nossa sociedade, precisamos desenvolver e treinar as nossas habilidades. Como eu falei, eu estou chegando já na fase, né, dos 60, 70, faço 63 agora em agosto, e eu imaginei que quando eu chegasse nessa idade, eu ia só curtir a vida. Ia estar bem aposentado, trabalhei bastante, agora eu vou curtir bastante. Mas o que eu estou percebendo é que os desafios aumentaram. E a minha explicação dos cabelos brancos é a seguinte: olha, eu tenho que diminuir consideravelmente os meus erros, porque os cabelos brancos significam experiência. E quem é experiente já observou tanto os próprios erros quanto os erros dos outros. Isso diminui a minha margem de erro. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando esse texto e trazendo essa proposição aqui. Irmãos corajosos, não vamos nos cansar, vamos treinar as nossas habilidades. Pastor Abraão que eu diga, né? Que está na ativa aí nos seus 82 anos. Então, eu não posso, aos 63, né, perder essa referência. Hã? Então, sou jovem, demais. E aí, então, para chegar nessa fase com maturidade, nós precisamos ter vencido a questão da existência humana, que é embutida em 3 perguntas: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então, normalmente, a gente responde, supera a crise da existência humana, lidando com essas 3 perguntas ali na transição de 15 para 25 anos, depois na definição de família, de profissão, e depois é só maravilha. Mas não, tem sentimentos que querem voltar e incomodar nosso jeito de ser. E o medo, às vezes, aparece de volta, a coragem fica reduzida. Mas, então, os gatitas nos ensinam, e o exército de Davi nos ensina treinar habilidades. Nenhum desses guerreiros, esse que valia por 100, e mais o que valia por 1000, comparativamente com alguém daquela época. No contexto aqui de vida e desafio que eles viviam, de guerra, eles não chegavam com esse potencial do nada. Então, nessa perspectiva, nós temos que exercer e adotar as nossas habilidades, desenvolver habilidades como estratégia para crescimento pessoal e crescimento do nosso movimento. Amém ou não amém? Amém. Segundo, celebrando alianças. Então, nós superamos os traumas, os problemas da ausência masculina, celebrando alianças. Vamos para o versículo de número 17. Quem tem uma voz aí de locutor, podia ler para nós? Versículo 17, 1 Crônicas 12, 17, 1, 2, 3. Quem pode? Nenhum com voz de locução aqui. Amém. Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregares aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, muito bem, fazendo alianças. Richard Phillips, no seu livro, fala sobre a importância, né, do casamento no contexto do exercício do mandato da masculinidade bíblica.
Mas aqui Davi tem uma situação engraçada. Ele tinha os seus inimigos e pessoas da própria família de Davi estavam chegando na sua região e propondo caminhar com ele na formação do seu exército. Só que ele percebe que há um risco de que essas pessoas venham disfarçadas de amigos para poder aprontar e trair, e aprontar com ele. Então ele faz um questionamento e propõe aliança com pessoas verdadeiras, com pessoas sinceras. Então, nessa perspectiva, nós temos que nos preocupar com a apresentação da proposta de Homens de Coragem, porque eu tenho passado algumas decepções nesse sentido. Pessoas que, no primeiro momento, acham a proposta excelente e chegam, às vezes, até a implantar Homens de Coragem em sua igreja, mas depois eles desaceleram e isso não se consolida. Hoje à tarde, na nossa reunião, nós comentamos algumas coisas nesse sentido. Como é que a gente pode apresentar a proposta de Homens de Coragem, propor uma aliança com outros irmãos e essa aliança prosperar, essa aliança ser consistente. Então, também, só mencionar aqui do livro Homens de Verdade, a perspectiva que nós também entendemos que nós homens devemos ter uma boa relação com o trabalho, com a administração financeira. E aqui ele coloca o seguinte: note como o pecado teve o efeito de amaldiçoar os arranjos que Deus fez na criação. Isto é, o que o pecado faz não torna coisas diferentes, torna-se dolorosas. Deus fez o homem para se voltar para fora de si, para o jardim e cuidar da sua família. Com sua esposa amorosamente ao seu lado, ele deveria tornar as coisas abundantes e frutíferas ao cultivar o solo e guardá-lo. Agora, a orientação do homem exige tanto dele, que ele quase não terá tempo para a mulher. Esta é a dinâmica em praticamente todos os casamentos. A mulher se sente negligenciada porque o homem é consumido por seu trabalho e quando não é pelo trabalho, é pelo seu lazer. Então, aqui a observação, e considerando aqui a questão da aliança no contexto do casamento, a observação é interessante. Tem um outro livro, eu não lembrei o nome, que tem um capítulo só para tratar dos workahólicos. O homem amante do trabalho, o homem que negligencia outros aspectos da sua vida, porque só sabe, só quer trabalhar. Muito embora a gente compreenda que o trabalho é essencial para cada um de nós. Inclusive, precisamos compreender no contexto da formação da Igreja Evangélica Brasileira uma diferença em relação ao catolicismo. O catolicismo, na sua essência, defende que o trabalho é uma maldição. Já o protestantismo traz a sua noção, traz valores diferentes, mostrando que o trabalho é uma bênção de Deus. Aquela sentença que o homem recebeu no Éden após a queda, ela foi também parte da restauração com a vinda de Jesus Cristo. E nós, então, passamos a ter uma relação mais saudável com o dinheiro e com o trabalho. Finalizando, terceiro e último lugar, como é que nós curamos a ausência masculina? Fazendo provisões. Esta é a resposta. Fazendo provisões. Versículos 39 a 40, eu vou ler para você acompanhar aí, nós vamos para a conclusão. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, sobre camelos,
sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e passas de figo e cachos de passas e vinho e azeite e bois e gado miúdo com abundância, porque havia regozijo em Israel. Queridos irmãos, quando nós falamos de provisão, nesse contexto aqui, na caminhada dos homens de coragem, nós estamos falando também de cultivo de valores. Não é só a preocupação com a nossa conta bancária, com a nossa sobrevivência, mas é entender exatamente que nós precisamos provisionar um pouco mais de esperança na nossa caminhada. Precisamos exercer fé, e isso, a partir de mim, eu vivencio esses valores, essa realidade, quando eu enfrento dificuldades na caminhada com os homens de coragem. Entender que eu preciso sair daqui, desse congresso, e levar uma mensagem de força, fé e esperança para aqueles grupos que estão desanimados, para aqueles irmãos que pretendem receber o movimento Homens de Coragem, e mais ainda, precisamos de prover elementos que nos ajude a cumprir os termos de compromisso, nos ajude a avançar na qualidade de vida cristã que nós já adquirimos, mas que existe mais. E assim como nós, nessa reflexão, começamos com a pergunta, onde estás? Eu queria também terminar com duas perguntas. A mesma situação lá de Adão, ou parecida com a situação de Adão, nós temos um encontro de Jesus com o apóstolo Pedro, lá em Gênesis 21, e Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Hoje de manhã o pastor Marcelo mencionou a questão dos 10 leprosos. Jesus pergunta, só você? Cadê os outros 9? Então, nós encontramos em diversas situações na palavra de Deus, Deus questionando o homem. E hoje em dia, nós precisamos entender o questionamento que Deus faz com relação ao nosso comportamento, com relação ao comportamento dos homens na sociedade, para percebermos que Deus quer que nós vejamos além, como foi falado de manhã. Então, o pastor Hernandes, explicando esse encontro de Jesus com Pedro, ele faz uma diferenciação do verbo amar, do ágape, o amor verdadeiro, e do filéu, o amor fraternal. Então, ele apresenta assim, na primeira pergunta, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí é ágape. Pedro responde, sabes que eu te amo, com filéu. Na segunda pergunta, Jesus novamente usa ágape. Pedro, tu me amas? Pedro já começa a ficar com a pulga atrás da orelha e responde, filéu, sim, o senhor sabe que eu te amo. Na terceira vez, Jesus pergunta com filéu, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sabes que eu te amo, só que ele se entristece por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez. Na ênfase que o pastor Hernandes queria dar, é que a abrangência, a interação entre as duas características do amor, ela é um desafio para nós que caminhamos, dizendo que amamos a Deus e que servimos o Senhor, que somos fiel a Ele. Quando Pedro, então, depois desse encontro, se torna um evangelista por excelência e na sua morte, ele demonstra a indignidade dele em relação a Cristo, porque ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Cristo tinha morrido. O último caso é a conversão de Saulo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9. O Senhor aparece a Saulo e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E após essa experiência da conversão de Saulo, ele se torna um missionário e um homem mais influente, o segundo mais influente depois de Jesus Cristo. E essa conversão e a transformação de Saulo mostra como é importante nós direcionarmos o nosso potencial. Saulo era um homem habilitado aos pés de Gamaliel, fazia o que estava fazendo como perseguidor da igreja
pensando ser um zeloso com a obra de Deus, com a lei de Deus, e ele então toma outra direção, outra perspectiva. E na explicação das bem-aventuranças, um pastor conhecido nosso falando sobre como ser manso. E ele diz que no caso de Saulo, que se tornou Paulo, é como se fosse o adestramento de um animal muito vigoroso. O que é ser manso? É saber o potencial que tem, saber a força que tem e usá-la de forma benéfica, de forma pacífica, de forma a cumprir o objetivo dessa virilidade estabelecida por Deus no jeito de ser, na sua personalidade, na sua palavra, na sua força física. E ainda ele diz mais, que ali nas bem-aventuranças, elas têm uma interdependência entre elas. Que a primeira é a humildade. Então, bem-aventurados humildes, que isso significa que é a raiz, a essência dessa virtude. Segundo lugar, o choro, bem-aventurados que choram, isso é a seiva da planta. E a mansidão viria a ser o fruto. Então, raiz, seiva, e essa planta vem a frutificar, que é a mansidão. Então, irmãos, estamos diante desse desafio. Fica aqui, então, esta reflexão e uma perspectiva para que cada um de nós pensemos com os nossos botões qual é o nosso papel, como estamos na nossa caminhada e os desafios que virão pela frente. Podemos ter algumas estratégias que funcionam em um contexto, outras estratégias funcionam em outro contexto. Amém? Então, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, colocar a sua mão no seu coração. Pai Celestial, Deus de amor, que privilégio, que bom, Senhor, podermos olhar para a palavra, que bom, Senhor, podermos enxergar os nossos limites, as nossas limitações, e que bom podermos caminhar com perspectiva, que o Senhor tem mais e tem o melhor para nós, e que ser homem nos dias de hoje significa temer ao Senhor, dosar a nossa energia, a nossa força, fazendo uma liderança em amor do nosso lar, da nossa igreja, vivendo e interagindo numa sociedade de valores controvertidos, mas conscientes que temos um espaço a preencher, que temos um exército e uma guerra a lutar, um exército a formar e uma guerra a lutar. E assim queremos caminhar. Pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco, manifeste a bênção da alegria àquele que está triste, a bênção da libertação ao cativo, a bênção da esperança ao desesperado, a bênção da cura ao enfermo, a bênção, Senhor, da graça àquele que está exigente demais consigo mesmo, aquele que está exercendo um papel de julgador em vez de servo. Aqui estamos compreendendo, ó Pai, mais e melhor a Tua vontade e queremos viver por ela. Te agradeço pela vida dos irmãos aqui, por cada um dos nossos familiares. Em nome de Jesus, te adoramos agradecidos e pedimos as tuas bênçãos. Amém.